Seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Eu sou Manuel Nhantende e juntos resolvemos o exame de admissão de Português 2 referente à Universidade Eduardo Mondlane do ano de 2025. Esta é a terceira e última parte da nossa resolução, onde teremos como ponto de partida a questão do número 71, a questão do número 80, que de fato é a última desta resolução. Caso você não tenha acompanhado a segunda e a primeira parte desta resolução, é só clicar no cartão sugerido acima ou nas telas finais depois de ter acompanhado a presente resolução. Mas também você pode ter acesso às outras partes na descrição do vídeo, deixarei em anexo os links das mesmas partes. Ainda na descrição do vídeo, você pode fazer parte da Escola Preparatória de Moçambique. No WhatsApp temos lá a nossa comunidade. O acesso é totalmente gratuito. Você pode também fazer parte da preparação para os próximos exames de admissão. As inscrições são apenas 250 meticais. Inscreva-se já, pois as vagas são limitadas. Vamos avançar com a nossa resolução, mas antes disso dizer que a Escola Preparatória de Moçambique também está no Facebook com o nome Escola Preparatória de Moçambique. Sem mais nem vezes, vamos à nossa resolução. Qual das seguintes frases não pode passar para a voz passiva? Veja que aqui a ideia é nós identificarmos nas alíneas em posse qual é a frase que não pode passar para a voz passiva. O que é a voz passiva? Muito simples. Se nos pedem que nós procuremos uma das alíneas ou uma das frases, as quais nós temos uma frase que não pode passar para a voz passiva, isto significa que 4 das nossas frases estão na voz ativa. O que é estar na voz ativa? Estar na voz ativa é ter o sujeito da nossa frase executando a ação. É o sujeito não sofrer a ação, enquanto que na passiva o sujeito deixa de executar a ação e o mesmo passa a sofrer a ação. Ou melhor, a ação expressa pelo verbo volta a recair sobre o próprio sujeito. Então, existem aqui regras na transformação de tais frases de uma voz para outra ou da outra para uma. Neste caso, nós temos a linha A como a linha em destaque. Nasceu o bebê. Por que esta frase não pode passar para a voz passiva? Muito simples. As frases que devem passar para a voz passivas são aquelas frases que necessitam de um complemento. Para este exemplo, a frase nasceu o bebê é uma frase que não precisa de um complemento. Ou melhor, o verbo da nossa frase é um verbo intransitivo. É um verbo que por si só já possui a essência da informação. Um exemplo muito concreto seria das outras alíneas, onde você percebe que o seu verbo é um verbo transitivo, neste caso. É um verbo que precisa de um complemento. Veja a linha B. A Rita bebe um refresco. Se nós pegarmos no nosso verbo, o verbo beber neste caso, ou a forma verbal bebe, vamos perceber que é um verbo transitivo, é um verbo que precisa de um complemento. Como é que nós percebemos que um verbo precisa de um complemento? Muito simples, é só nós lermos a frase e terminar no verbo. Caso o nosso verbo não nos permita ter uma essência ou um significado completo da informação, percebemos que, de fato, o nosso verbo é um verbo transitivo. A Rita bebe, veja que esta frase leva-nos a uma pergunta. Bebe o quê? Um refresco. Então, um refresco é o nosso complemento. Isto significa que a frase a Rita bebe, simplesmente terminando no nosso verbo, não é uma frase completa. Logo, nós temos aqui um verbo transitivo. Nesta questão, a frase da linha A é uma frase que não pode passar para a voz passiva. Por quê? Porque o nosso verbo é um verbo intransitivo. Nasceu o bebê. Aqui não está-se a dizer o que nasceu, certo? Está-se a dizer quem nasceu, neste caso. Quem nasceu? O bebê, não o que nasceu. Diferentemente das outras frases, a Rita bebe. A Rita bebe o quê? A Rita não bebe quem? O Zé ofereceu. Quem oferece, oferece alguma coisa. Quem ofereceu não é um livro ao Paulo, mas quem ofereceu é o Zé. A linha C, como um outro exemplo, os estudantes organizaram. Quem organizou são os estudantes. Os estudantes organizaram o quê? Um convívio. Diferente da linha A, que está muito claro.
não é o que nasceu, mas sim é quem nasceu. Neste caso, o bebê é o sujeito da nossa frase, não o complemento da nossa frase. Então, esta frase é uma frase que não tem complemento, certo? Certo. Então, temos 71, a linha A como a linha devidamente correta desta questão. Vamos para 72. Selecione a frase que é acentuada graficamente. Esta questão é uma questão muito fácil. Por quê? Quando falamos da acentuação das palavras, você deve entender dois aspectos. O primeiro aspecto é as palavras podem ser acentuadas graficamente, mas também existe aquilo que nós chamamos de tonicidade, ou melhor, chamamos de sílaba tônica. Então, para identificar a linha correta desta questão, é só você procurar a frase que possui uma sílaba com um acento. Veja, a linha A temos silencioso. Esta frase não é uma frase com acento gráfico. Não é a correta. B, saudade. Não temos um acento gráfico. Não é a correta. C, rainha. Não temos um acento gráfico. Não é a correta. D, temos um acento gráfico na sílaba gra. Veja que temos aí um acento agudo, gráfico. E E, não temos um acento gráfico. Algo que você deve perceber. Todas as palavras na língua portuguesa, elas têm uma sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É onde nós encontramos a sílaba com maior intensidade. A sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Mas nem todas as palavras com uma tonicidade ou nem todas as sílabas tônicas, elas possuem um acento gráfico. Então, quando você encontra uma frase ou uma palavra que é o certo, com acento gráfico, com muita facilidade, você consegue afirmar que esta palavra possui uma tonicidade. Ou melhor, é onde nós temos a sílaba tônica. Temos 72, a linha D como a correta. Vamos para 73. Quanto à acentuação, as palavras irmão, de filho e constrói são respectivamente, temos A, B, C, D e E. Veja que aqui as alíneas variam de entre aguda, grave e esdrúxula. O que você deve entender é, palavras esdrúxulas são aquelas em que a sílaba tônica é encontrada na antepenúltima sílaba, ou o acento gráfico, vai depender. Enquanto que as palavras graves são aquelas em que a sílaba tônica é encontrada na penúltima sílaba. E as agudas é onde a sílaba tônica é encontrada na última sílaba da nossa palavra. Como é que nós vamos contar as sílabas tônicas? Muito simples. Começamos de onde temos a última sílaba da palavra. Conta-se deste lado aqui indicado pela minha mão. Só espero que não seja um contraste por cada gravação. E tu vais para à esquerda, neste caso. Imaginemos que você tenha um caderno. Você pega da ponta para a direita. Então, onde termina a palavra, onde termina a sílaba, é de onde você vai começar a contar as sílabas. Uma forma muito fácil de você trabalhar com isto. Primeiro, divida a sua palavra, certo? Por exemplo, a palavra computador. Como você vai fazer para identificar a sílaba tônica? Muito simples. Primeiro, você deve dividir a palavra. Computador. Colocas lá os hífens. Dividindo a palavra, procura qual é a sílaba que possui maior tonicidade, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Indo direto à nossa questão, temos a linha C como a linha devidamente correta. Aguda, grave. Esdrúxula, grave. Aguda, aguda. O que isto significa? Significa que a palavra irmã, irmão neste caso, é uma palavra aguda. Temos a palavra difícil como uma palavra grave. Veja aqui, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, onde temos o acento agudo. Temos D como divisão, di, fi e temos sil. E depois, por fim, temos grave, aguda e esdrúxula como as palavras álbum, porém e constrói, certo? Temos 73, a linha C como a linha devidamente correta. Não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo, ok? Faça isso, pois isto de fato ajuda para que tenhamos um retorno plausível. Sem se esquecer que você pode ter um conteúdo ilimitado na nossa comunidade no WhatsApp, ok? Então, é só aceder na descrição do vídeo, temos lá o link da nossa comunidade. Você pode fazer parte da comunidade gratuitamente, mas caso queira ter aulas comigo ou com os outros colaboradores da instituição, você vai ter que pagar uma taxa, escolhendo tanto mensal quanto semanal, certo? Certo. 75. A procuração é um exemplo de texto. A procuração temos aqui como exemplo de textos administrativos. Então, a linha E será de fato a linha correta. Depois temos 76, que nos diz o seguinte.
Qual espaço deve ser preenchido com a letra U? Temos a linha A, T, neste caso. Ou melhor, aqui teríamos tossir, que seria o preenchimento, neste caso seria com a letra O. Então, A não é a linha correta. Temos B, goloso, que seria, de fato, a linha errada. Não escrevemos a palavra goloso, neste caso com O, mas sim guloso com U. Então, B seria a linha correta. Para que consigamos comprovar ou refutar as outras, comprovando neste caso, seria, por exemplo, a linha C não disse chovesse, mas sim chovesse. A linha D, nós não vamos dizer costume, mas sim costume. Assim como na linha E, não disse comer, mas sim comer. Então, a linha E não seria também a linha correta. Então, ficamos com a questão do número 75, a linha B como a linha devidamente correta. De 75, vamos para 70 e... Ok, vamos lá. Dissemos que aqui estávamos na linha 76, não 75. 75 tivemos G, administrativos, 76B. Então, vamos para 77. Estamos mesmo terminando a nossa resolução. Vamos lá, qual dos seguintes verbos é irregular? Muito simples essa questão. O que são verbos irregulares? Verbos irregulares, de forma breve e simples, são aqueles verbos que eles têm mudanças na construção verbal do mesmo verbo. Ou melhor, o radical ele varia, diferentemente de um verbo regular, certo? Certo. O verbo ser, por exemplo, vamos lá conjugar o verbo ser no presente de um indicativo. Muito simples, vamos lá. Eu sou, ok? Temos o verbo ser. O verbo é ser. Eu sou, tu és. Veja aqui, a primeira conjugação, na primeira pessoa do singular, eu disse eu sou. Mas na segunda pessoa, eu vou dizer tu és. Veja que o radical mudou. Na primeira pessoa, eu comecei com a letra S. O radical é a letra S. Então, perceba que aqui existe uma mudança do radical. Logo, você percebe que este é um dos índices de um verbo irregular. Nesta questão, nós temos o verbo haver como um verbo irregular. Como é que funciona a construção deste verbo? Funciona de forma irregular mesmo. O próprio radical ele vai mudar. Um exemplo muito concreto. Na primeira pessoa do verbo haver, eu não vou dizer eu avo. Não, está errado. Eu ei, neste caso, eu ei. Então, veja que no verbo haver, temos a primeira letra do nosso radical, como a letra H. Depois temos a letra A como a segunda. Talvez seja a vogal temática. Então, quando nós trabalhamos a construção do mesmo verbo, nós vamos ter ei, H-E-I. Mas depois vamos na segunda pessoa, vamos ter A. Então, existe aqui uma mudança. Veja que o próprio verbo ele vai variar na sua construção verbal. Isto é que é chamado de verbo irregular. Enquanto que um verbo irregular, ele não muda a sua construção verbal. A linha A, verbo andar. Na primeira pessoa, do presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda. Veja que o radical permanece sempre o mesmo. Tanto em correr, tanto em lavar, quanto no verbo escrever. Então, temos 77 a linha D como a linha correta.